Sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider para mais um Dia Entrevista, aquele quadro onde a gente traz jogadores, ex-jogadores, técnicos, jornalistas, para a gente falar muito sobre futebol japonês. O entrevistado de hoje já é da casa, já é a terceira vez que ele participa aqui com a gente, mas é sempre muito legal ter ele aqui, trazendo o lado dele do futebol japonês. Já são 7 anos, se eu não estou enganado, lá no Japão, e é o Matheus Sávio, meio-campista do Urawa Red Diamond. Sávio, obrigado mais uma vez por você ter topado estar aqui. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, é sempre um prazer estar falando com vocês um pouco desse mundo do futebol japonês, né, que no Brasil não é tão comentado, mas vocês fazem um trabalho excelente dando visibilidade. Valeu, obrigado. Sávio, vou começar sendo direto. O Urawa participou do Mundial, grupo difícil, imagino que não foi o resultado que vocês esperavam, mas muita gente aqui no Brasil ficou surpresa com a capacidade do Urawa de competir, principalmente no jogo contra a Inter de Milão, que o Urawa quase venceu os vice-campeões europeus. Queria que você desse um pouquinho do que você achou do Mundial, de ter jogado, de ter enfrentado o River, de ter enfrentado o Inter de Milão, de ter enfrentado o Monterrey. Foi uma experiência incrível, você poder competir com jogadores que estão em alto nível na Europa, né? Nosso grupo tinha o finalista da atual Champions. Não foi o resultado que a gente queria, longe disso. Os resultados foram realmente decepcionantes para a gente, para os nossos torcedores. Fica o aprendizado e aquele gosto de querer voltar para uma competição desse nível. Mas agora eu creio que foi um aprendizado, como eu falei, né, para todos nós brasileiros que jogamos e o japonês, né, sendo o único clube japonês representado, infelizmente não foi o resultado que queríamos. Mas uma coisa que ficou muito destacada, chamou bastante atenção aqui no Brasil, foi a torcida do Urawa, né? Que a gente que acompanha a liga já sabe o quão incrível que é essa torcida, mas que agora com o Mundial e a Cazé TV tendo mostrado, a Globo tendo mostrado aqui no Brasil também, conseguiu ver que a torcida do Urawa é fantástica. Queria que você desse um pouquinho da sua visão do que você achou da torcida do Urawa no próprio Mundial, né? Eles fizeram uma festa absurda nas 3 partidas dos Reds no Mundial. Sim, não tenho o que falar. Como eu falei, após a competição, a única coisa nós temos que agradecer e pedir desculpas, né? Eu acho que nós não conseguimos corresponder à altura dentro de campo, o show que eles fizeram e fazem durante toda a temporada, durante todos os jogos, sendo em casa, sendo fora. É, é algo impressionante o amor e a paixão que eles têm por esse clube. Eu vou falar, seu filho é uma gracinha, viu? Qual que é o nome É, dele? Benjamin. Benjamin. Um abraço pro Benjamin, então. Obrigado, Sávio, tamo. na sua opinião, o que você acha que deu errado? Onde você acha que o Urawa não conseguiu performar melhor? O que você acha que aconteceu para não ter tido um desempenho melhor no Mundial de Clubes? Cara, eu acho que o primeiro jogo, a estreia, era um jogo fundamental para o nosso grupo, e acabamos que não nos encontramos, né, principalmente no primeiro tempo, onde a gente saiu atrás do placar e não conseguimos entrar no jogo. E assim que começa o segundo tempo, quando a gente está conseguindo encontrar o time de poder competir de igual para igual, de encontrar os espaços, acabamos tomando o segundo gol. E logo após isso fizemos o 2-1 e no momento de nós exercermos a pressão, acabamos tomando um balde de água fria, que foi o 3-1. Contra a Inter, acho que foi o nosso melhor jogo. Talvez fugindo de um pouco das nossas características, né, de tentar dominar a partida, de dominar o jogo. Contra a Inter não foi possível, né? Eles tiveram muita posse de bola, então criaram muitas oportunidades e da maneira que nós estávamos, né, tínhamos que defender e poder contra-atacar, mesmo sendo bastante difícil, mas
foi também um jogo que poderia nos dar chance para a última rodada até o empate, e tomar o gol no último minuto foi bem doloroso pela partida que a gente fez, a grandeza que foi o jogo. É, não só a gente, mas acho que todos que estavam assistindo o jogo, que não era torcedor da Inter, estavam torcendo pela gente. E contra o Monterrey entramos, né, já desclassificado, mas tentamos jogar, tentamos aproveitar e acabamos, né, não conseguindo. Mas, como eu falei, ficou aprendizado, para um ano de aprendizado também, para decorrer. Não é o ano que a gente planejou, pelo contrário, nas Copas aqui, na Liga, é, nós deixamos a desejar como equipe, não conseguimos atingir os objetivos. Mas como ainda temos 5 jogos, podemos evoluir, podemos buscar uma vaga para a segunda divisão da CL, né? Então, vamos tentar até o último minuto. E essa figuraça aí, já tá acostumada com o Saitama, já tá acostumada com a vida nova? Já canta a música do pai, ele tá na escola, certo? Ele gosta bastante, né? Nasceu aqui, então tá bem adaptado. Muito legal, muito legal. Cara, como que você sente que foi a recepção da torcida do Urawa à sua chegada, né? A gente falou um pouquinho no começo do ano sobre a sua negociação, mas eu queria que você trouxesse o seu sentimento, a gente chegando no final da sua primeira temporada pelos Reds, um pouquinho do que você achou, como a torcida te recebeu, o que você pensou. Cara, eu já esperava, né, pela grandeza da torcida, a grandeza que é o clube. Fui muito bem recepcionado. Comigo chegaram outras contratações também, mas não vindo da Europa, alguns japoneses vindo da Europa, e eu fui a de mais destaque vindo do movimento interno, que não é tão comum aqui, né? Mas é um ano de aprendizado, né? Lógico que eu queria conquistar um título esse ano, no meu primeiro ano. Infelizmente não foi possível, mas ainda tenho contrato a cumprir aqui e vou me dedicar bastante para que eu possa dar alegria a esses torcedores que nos apoiam, enchem os estádios, colocam 55 mil pessoas nos nossos jogos e nos apoiam. Pois é. Eu acho que vocês agora, né, têm uma oportunidade única que a J-League vai mudar de calendário no que vem, né? E a gente vai ter o torneio especial, o Centennial Vision, no ano que vem, no comecinho do ano que vem. E é a possibilidade de, mesmo o Urawa terminando ali no meio de tabela, conquistar uma vaga através do Centennial Vision para a Champions League, que eu imagino que seja o objetivo do Urawa para as próximas temporadas, até para conseguir voltar ao Mundial. Como que está a sua visão para essa adaptação da próxima temporada, mudança de calendário e a preparação até para o Centennial Vision? Como que você e o elenco estão enxergando essa possibilidade de uma vaga para a Champions? Cara, primeiro que ainda não estamos pensando nisso, como eu falei, ainda tem 5 jogos pela frente, que nós ainda temos chance matematicamente de chegar ali em uma terceira posição e tentar pelo menos garantir uma vaga para a segunda divisão da CL, né? Que não era o nosso objetivo, mas já facilita, né, para caso a gente consiga garantir essa vaga. E para o ano que vem é um ano que vai ser atípico, né? A mudança de calendário, então eu acho que essa conversa vai ser mais para o início do ano, para uma pré-temporada, mas o clube tem tudo para nós. O clube e nós vamos para buscar o título, que eu acho que quando eu aceitei o desafio de vir para cá, é essa vontade, esses desafios que me motivam. Então, com certeza, o principal objetivo vai ser o título, sabendo que vai ser um turno apenas, um campeonato mais curto, né? Boa. E queria falar com você um pouco do próximo jogo, então, Urawa contra o Marinos disputando ali contra o rebaixamento. Como que tá a preparação para esse jogo? Eu imagino que vocês já estejam pensando muito
em táticas para vencer uma equipe que vem em muitas dificuldades nesse ano, né? Que é o Yokohama Marinos. Como que está a preparação sua e do elenco para esse próximo jogo? Cara, independente da posição deles, né? Na minha sétima temporada aqui é a primeira vez que eles estão nessa situação. Então acho que um pouco deles não conseguirem sair e ficar até o final brigando ali, eles não saberem a pressão que você estar nessa situação de uma derrota, você poder entrar na zona de rebaixamento faltando 4 rodadas. Mas, independente da posição, da posição deles na competição, nós vamos atrás do nosso objetivo, que é a vitória. É, e é um jogo muito difícil. A equipe deles é muito boa, muito bem qualificada. Estão num momento difícil, mas eles têm tudo para poder sair. Espero que não seja contra a gente vai em busca da vitória. Boa. E você vai enfrentar alguns jogadores que, embora a equipe esteja num mau momento, são jogadores que vêm de uma certa forma bem na temporada, né? O próprio Jason Quiñones, zagueiro colombiano, o Jean-Claude, volante de Togo. O que você pode esperar desses jogadores? Tem algum que te preocupa um pouquinho assim? Putz, se ele ficar na minha marcação, pode ser um pouquinho mais difícil. Quem que você acha que são os destaques ali do Yokohama Marinos para você enfrentar? Cara, eu acho que após a chegada do Crooks, né, nesse meio de ano, eles tiveram uma mudança de jogo, no estilo de jogo deles, que eles estão fazendo bastante cruzamentos, que não era algo comum, né, quando jogava ali El Matheus e Elber. Mas, como eu falei, ele tem uma bola parada muito boa, então os gols de bola parada e cruzamento deles com o Klux em campo aumentou muito. Eu gosto muito do Kida, o volante deles, que se você der espaço, ele consegue controlar o jogo e editar o ritmo do jogo. Então, nós não podemos dar espaço. Acho que o nosso principal objetivo é esse, é controlar o jogo, ter mais posse de bola, criar mais oportunidades e, consequentemente, conseguindo chegar ao gol. Legal. Você falou um pouquinho do que mudou, né, com a chegada do Jordi Crow, da saída do trio de ataque brasileiro. Continuando no tema do Marinos, como que você observou? Imagino que você tivesse um contato até próximo por serem brasileiros também. Como que você enxergou essa mudança inteira do Marinos na saída do trio brasileiro, o Elber Anderson e o Ian? Como que você viu isso? Você conversou com eles? Teve a oportunidade de falar com eles? Que você acha que aconteceu aí no meio do caminho? Cara, eu não conversei com nenhum deles sobre isso, sobre a situação, mas é algo que me soou assim, de surpreso, né? Principalmente o Anderson, sendo o atual bi-artilheiro, né? Se eu não me engano, 2 vezes seguida artilheiro da liga. Começou a temporada como atual campeão, capitão, e acabou tendo essa saída para Singapura, se eu não me engano, né? E logo em seguida o Ian e o Elber saíram, e o Elber saindo para um rival, né? No caso do Kashima, que agora tá brigando pelo título. E eles acabaram, nesse meio de tantas mudanças, é difícil você é, continuar uma sequência constante, né? Eu acho que um dos motivos deles estarem na situação que eles estão é essa troca do elenco com o caminhão andando, né? Então, isso dificulta, você vai tentando corrigir os erros ali, fazendo contratações para chegarem, para ver se vão se adaptar no momento que o clube vive. Então, acho que muito do que eles estão vivendo foi desse planejamento. Papai, Bacana. papai, pode me ajudar? Ajuda o Benjamin aí. O que aconteceu, Benjamin? Ah, tá montando quebra-cabeça aqui. Que bonitinho. Sabe, eu queria falar com você um pouquinho da sua ex-equipe, do Kashiwa, que você termina no passado como um dos melhores meio-campistas da liga, mas o Kashiwa jogando na parte de baixo, né? Brigando ali lá embaixo. Agora muda o treinador, chega o Ricardo Rodrigues, uma revolução no elenco, e do nada eles estão brigando lá em cima com vocês. Tá uma briga ali também, brigando com o Kashima, com o Viseu Kobe, com o Kyoto Sanga.
Queria que você passasse a sua visão, como que foi jogar contra o Caxiua nessa temporada, o que que você viu que mudou, o que que você pode comentar do seu ex-time? Não, é um time que eu tenho muita gratidão, né? Foram 6 temporadas, né, atuando lá e é um clube que eu tenho uma gratidão enorme que me abriu as portas no Japão. É, Fico feliz com o momento que eles estão vivendo. Vão disputar a final da Luvan. Nos 2 jogos que a gente jogou contra, infelizmente saímos derrotados. É uma equipe muito boa, muito qualificada, com uma posse de bola, a maior posse de bola da liga. É um time muito ofensivo que não te deixa respirar, te pressiona o tempo todo, querem a bola o tempo todo. Então, acho que eles merecem onde eles estão fazendo uma grande temporada e esse final de ano aí, dos 4 lá na frente, todos têm chance, né? Pois é, e te surpreendeu a posição da tabela, não só do Caxiua, mas também do Kyoto, duas equipes que ficaram na parte de baixo do ano passado e agora brigando lá em cima? Te surpreendeu alguma coisa? Sim, acho que não é comum você ter, né, um ano tão ruim e ficar brigando para não cair, mas o Caxias passou por uma reformulação muito grande, tanto de comissão técnica quanto de jogadores, né? Saíram, como eu saíram alguns, chegaram bastante jogadores novos e foram felizes nas contratações. E deram certo, né? Mas, como eu falei, é um clube que eu tenho muita gratidão, vou estar sempre na torcida, mas hoje o meu foco é todo no Urawa, eu estou muito feliz aqui e vou fazer de tudo para que eu possa conquistar um título. Boa. Vamos seguir na cor amarela, mas vamos mudar de equipe. Você estava no jogo Brasil e Japão, vitória do Japão 3-2. Cara, você participou até da transmissão da GE TV, né? Comentando um pouquinho ali no pré-jogo. Queria que você falasse da sua visão do jogo, o que que você achou, o que que você percebeu. Cara, olhando de campo, parece que foram 2 jogos, né? O primeiro e o segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo o Japão se abdicou da bola, e acabou tomando 2-0. E no segundo tempo o Brasil se abdicou da bola e acabou tomando a virada. Eu acho que no primeiro tempo foi um domínio muito grande do Brasil, da seleção brasileira, conseguindo colocar a equipe do Japão lá atrás, né? Se defendendo, não conseguindo sair nos contra-ataques. E no segundo tempo foi ao contrário, né? A equipe do Japão saiu para pressionar, não dando espaço para a seleção e acabou aproveitando, né, a oportunidade no primeiro gol na falha do Fabrício Bruno e depois mantendo a pressão com o Brasil não conseguindo equilibrar o jogo, né, levar perigo ao Japão e eles acabaram virando o jogo, né, e com méritos. Você acha que faltou o Matheus Sávio no meio-campo da seleção para controlar o jogo? Não, acho que a seleção está bem servida. Lógico que a gente tem o sonho de jogar na seleção brasileira, mas eu acho que no atual momento o Brasil está bem servido da posição. Eu acho que também foi um jogo que as duas equipes estavam bem desfalcadas, né? Principalmente a equipe do Japão, eu creio que os principais jogadores, né? O Endo e o Mitoma estavam fora, lesionados, então eu não esperava que eles tivessem a força de poder virar um jogo desse, né? Boa. Agora, Matheus, o Rafael Elias, atacante do Kyoto Sanga, chegou há um ano e ele já deu algumas entrevistas falando que se sente muito bem no Japão, que se sente quase um japonês já e que pensa em ficar bastante tempo, se naturalizar e tentar jogar pela seleção japonesa. Você está aí há 7 anos, você imagina que já esteja elegível para a nacionalidade japonesa. Passa pela sua cabeça pensar em jogar pela seleção, pelos Samurais Azuis, ser mais um desses brasileiros que nem o Rui Ramos, o Alex, o Túlio Tanaka, que vestiram a camisa dos Samurais? Passa pela sua cabeça jogar pelo Japão? Cara, é um país que eu tenho um carinho muito grande, né? Meus filhos nasceram aqui, eu tô bastante tempo aqui. Eu não descartaria, por todo o carinho que eu tenho pelo país, por ter me recepcionado da maneira que me recepcionaram.
de tudo que eu tenho vivido aqui, mas eu acho que não sei se é possível, né? Mas não descartaria. Você acha que você tem lugar nesse time do Moriaço ali, junto com o Minamino? Eu acho que um cara com as suas, falando pessoalmente, não uma opinião pessoal, eu acho que um cara com as suas características assim de controle, domínio de jogo, visão, é algo que a seleção japonesa tem no Minamino, mas que podia ter um pouquinho mais. Então eu acho que você se encaixaria bem nesse time, viu? Cara, eu não gosto muito de falar sobre mim, né? Sobre minhas características e as minhas qualidades. Eu acho que eu prefiro demonstrar dentro de campo e para quem analisa, dar a sua opinião. E eu acho que a seleção está bem servida. A seleção japonesa tem grandes jogadores de muita qualidade. Eu acho que o peso deles jogarem na Europa também, em alto nível, também é bem pesado. E como é que foi o pós? Como que foi chegar no Urawa no dia seguinte da vitória do Japão? O que que a galera falou com você? Cara, eles ficaram bem felizes, né? Primeira vez na história que eles conseguem uma vitória sobre o Brasil, né, no Japão. Então, eles estavam bem felizes e querendo dar uma zoada, né? Quer dizer que tentaram te zoar, né? Você e o Danilo devem ter sofrido bastante, né? Não, mas aí a gente só pergunta quantas Copas do Mundo eles têm, aí acaba. E aproveitando, falando do Danilo, Danilo Bosa, né? Chegou esse ano também ao Ural. É teu parceiro? Saem juntos também bastante? Como que tá sendo você ajudar nessa adaptação do Danilo ao Japão? Sim, é um cara que chegou esse ano, né? Primeira vez não, né? Mas é que ele sai do país, ele acabou jogando em Portugal também, mas vindo para o mundo asiático é a primeira vez, né? E a gente procura dar o suporte necessário dentro do possível ao nosso alcance e poder facilitar um pouco da vida de quem chega agora. É um cara que chegou jogando, isso não é comum também, você chegar e já começar a ter uma sequência no seu primeiro ano de grandes jogos, de número de jogos igual ele teve. Então, é um cara que tem tudo para ficar bastante tempo por aqui também. Bacana, legal. A gente tá se encaminhando já para a parte final. Queria que você falasse um pouquinho do clube que te lançou, do Flamengo. Flamengo aqui no Brasil ainda brigando pelo Campeonato Brasileiro, brigando pela Libertadores e um trabalho muito interessante do Felipe Luiz. Queria que você comentasse um pouquinho de como que você está vendo o Flamengo daí do Japão, se você está conseguindo fazer esse acompanhamento. A gente sabe que é bastante difícil, né, até pelo horário dos jogos, mas o que que você está vendo do Flamengo aí no Japão? Cara, eu acompanho, tenho amigos lá ainda e tô sempre na torcida, né? É o clube que eu tenho muita gratidão, um clube que me deu a oportunidade de jogar no profissional, né, na categoria de base. E eu tenho acompanhado, principalmente é um estilo de jogo que eu gosto muito, esse domínio que o Flamengo tem em campo é bonito de se ver, você ver um time querendo atacar o tempo todo, ao mesmo tempo organizado, tentando as jogadas por dentro e quando não dá certo já tem muita gente perto para pressionar. Então é algo que é um estilo de jogo que eu gosto, né? E vem dando certo e estou na torcida para que possam conquistar os títulos que vem pela frente. Bacana. Você tá gostando bastante do Felipe Luiz, então. Né, sem dúvidas, né? Hoje né, é um dos melhores treinadores, né, não só do Brasil, mas do mundo. A maneira que o Flamengo joga é algo impressionante. Legal. Cara, pra gente encerrar, você já tá aqui pela terceira vez, você sabe que eu faço umas perguntinhas de diretas no final. Primeira delas, cara, se você tivesse poder de decisão, você tem todo o dinheiro do mundo e poder de decisão. Qual jogador você traria pro Urawa pro ano que vem? Quem que você gostaria de ser companheiro Em atividade, em atividade? Messi, Te tentaria tirar o Messi do Inter Miami, então? Queria ver o Messi jogando de vermelho. sim, E se não for em atividade? acho que seria
fenômeno, né? Ronaldo. Cairia bem É, no Ural, hein? me facilitaria poder dar assistência para ele, né? Cara, última pergunta. O... Você falou bastante do Ronaldo agora, você falou um pouquinho que gostaria de jogar com o Messi, mas você sabe que o cara aí é o Zico. E é o cara que jogou no clube que te revelou também. Se você pudesse falar um pouquinho com o Zico hoje, convencer ele assim, Zico, toma aqui a poção da juventude, só que você vai vir jogar no Urawa, não no Kashima. Você acha que ele toparia? O que você acha? Seria um problema para você? Para mim não. Talvez seria um problema para o Japão, para a torcida do Kashima, né? Mas sem dúvida nenhuma, eu vou virar gandula para ele poder jogar como camisa 10 e capitão do Ural. É um cara excepcional, onde eu tive algumas oportunidades de conversar. É um ídolo, é um cara que infelizmente eu não consegui ver em campo, mas os vídeos e o que todos falam, e eu falando como pessoa, né, que às vezes que eu tive com ele conversando, é um cara fora de série, é um ser humano incrível, de uma educação, de um respeito, de uma inteligência absurda. Então, acho que é uma pessoa merecidamente é, engrandecida aqui no Japão, né? Talvez nem tanto no Brasil, o reconhecimento dele, muitos não têm a dimensão do que é ele, né, aqui no Japão, né? A torcida do Flamengo sim, mas eu acho que no Brasil, acho que muitos não sabem a grandeza que ele tem nesse país. Cara, só vou aproveitar porque você me deu o gancho, tá? A gente tenta trazer um pouquinho do que é o Zico aí no Japão pra galera. E você tá aí há 7 anos, você é ídolo do Kashiwa, vai se tornar ídolo do Urawa pelo tanto que você vem jogando e a gente acompanha você sendo muito elogiado nas redes sociais. E você falou que teve essa oportunidade já de encontrar com o Zico várias vezes. Queria que você, se você puder, é claro, queria que você trouxesse um bastidor. O que que você já conversou com o Zico? O que que ele falou para você sobre a sua atuação aí no Japão, se for possível? Não, acho que na maioria das vezes foi nos jogos, né, atuando contra o Kashima, e aí era mais uma conversa de jogo, né, do que tinha acontecido, né, um parabenizando o outro quando um ganhava, né, e no Rio eu encontrei ele também com a família dele, e aí estava até na minha negociação, né, de eu poder vir para cá ou para o Kashima, e eu acabei, né, tendo a escolha de vir para o Urala, né, e acabei comunicando ele lá no Rio, mas é um cara, como eu falei, né, eu procuro, às vezes, nem falar quando eu tô com ele de futebol, assim, porque eu acho que eu não tenho esse direito de dar alguma opinião ou falar alguma coisa, é apenas parabenizá-lo pela história e engrandecê-lo como pessoa. Claro que o Zico é um patamar assim quase inalcançável de idolatria, mas você sente que você de alguma forma está seguindo esse legado, que você segue um caminho para ser também mais um brasileiro muito reconhecido e ídolo dentro do Japão? Cara, eu procuro me empenhar ao máximo para que as crianças que vão assistir os jogos, né, os nossos torcedores, possam ver a minha dedicação, o meu talento, mas não querendo ser mais do que ninguém, eu quero ser apenas um exemplo para as novas gerações e dar orgulho para os meus pais, para a minha família, para os meus filhos. Então, dentro de campo, o que podem esperar de mim é da minha dedicação, e o reconhecimento eu deixo para os torcedores, né, deduzirem, né, assim. Bacana. E, de novo, sabe, eu espero que você termine a sua carreira aí no Japão, porque a gente gosta muito de ver você jogar, tá? É muito legal agora a gente podendo acompanhar a J-League no GOAT, na X Sports também. É muito legal ver a galera vendo você de novo lá no Japão e falando: Nossa, esse é o Matheus que jogava lá no Flamengo.
Sim, é o mesmo. Nossa, como joga bem, tá jogando bem ele, né? E é muito legal poder ver agora essa galera valorizando o seu trabalho e seu trabalho sendo valorizado aqui no Brasil, assim como os outros brasileiros também. E tenha certeza que a gente está fazendo o nosso melhor aqui para que vocês sejam cada vez mais vistos e mais valorizados, tá? Sim, eu acho que dessa vitória do Japão sobre o Brasil, né, valoriza nós que estamos aqui por conta de poderem saber o que a gente vive, o nível que a gente está jogando, né? Porque quando muitas se fala do Japão, que o nível no Japão é mais fraco, né? É aquela conversa que quem não entende de futebol atual acaba falando, mas aqui o nível é muito alto, é muito competitivo, então o Japão vem mostrando, não só nessa última vitória contra o Brasil, mas na última Copa, vem mostrando o seu poder e a sua evolução no futebol. Pois é, eu falo muito da sua primeira entrevista aqui com a gente, né? Que você falou, pô, quando chegou a primeira proposta eu não queria vir e tal, e agora tô super adaptado, agora eu não quero ir embora. Eu acho que muito do que a gente tenta passar da J-League é isso, né? Você pode ter esse primeiro olhar de que talvez o nível é um pouco mais baixo, de que talvez não vale a pena, mas a hora que você chega, você se apaixona, né? Sim, nós estamos competindo em alto nível, né, tendo todo o suporte para nossa família, o suporte do clube e podendo atuar em um grande nível num campeonato muito difícil, né? Esse ano mostra isso, né? Faltando 5 rodadas, temos 4 times com plenas chances de título e foi durante toda a competição uma alternância, né, na liderança. Isso. Última pergunta, prometo. Quem dos japoneses envolvidos aí na Champions? O Matida, o Vissel Kobe e o Sanfrecce. Quem que você acha que vai mais longe? Tem possibilidade de repetir o Frontale, de ser ali finalista mais uma vez? Ou você acha que dessa vez os times sauditas vêm mais forte? Não sei como vai ser a fase final, né? O ano passado, né, a quarta semi, a final foi na Arábia, né? Não teve Vai jogo. ser lá de novo. Vai ser lá de novo. Até É, é algo, 2029 é lá. então, é algo que é estranho, né? Porque é uma competição de jogos de ida e volta e quando afunila, você vai jogar na Arábia contra as equipes com maiores investimentos. Em 2 jogos já seriam difíceis, mas tendo um jogo em casa, você tendo a vantagem de jogar no seu país com a sua torcida, poderia conseguir um resultado em vantagem para ir para lá. Mas independente disso, acho que na última competição, o Frontale acabou demonstrando que tem nível para ser campeão. E eu acredito muito na equipe do Hiroshima esse ano na série. Boa, legal. Sávio, mais uma vez, obrigado. Vou liberar você para o Benjamin. O Benjamin estava aí querendo um pouquinho da sua atenção, vou liberar você, tá? Mais uma vez, obrigado pela sua participação, terceira vez aqui com a gente. Valeu, Xará. Obrigadão, tamo junto. Um abraço. Tamo junto. E se você gostou dessa entrevista com o Matheus Sávio, mais essa entrevista com o Matheus Sávio, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e manda para os amigos, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Valeu e até mais.